que aconteceu com minha mãe. Minha mãe deu uma melhora e logo depois faleceu, 12 de abril de 2012. E fora minha mãe, eu tinha essa amiga na igreja também, que também me incentivava a ir. Então assim, depois que as duas não estavam mais ali, pra mim não fazia mais sentido. E aí, pessoal, tudo certo? Meu nome é Rita Rodrigues e tá começando mais um vídeo aqui nesse canal. Pessoal, hoje eu vim falar sobre o meu testemunho, vou postar a parte 2. Primeiro eu quero pedir perdão, porque eu passei tanto tempo pra postar, então eu peço desculpa pra vocês, tá? E segundo, não reparem nessa minha cara lavada e cara de sono, porque eu acabei de acordar, pensei, não, vou gravar logo, porque daí eu já gravo, já posto, enfim. Então, na primeira parte, eu terminei falando sobre a minha caminhada com Cristo, que foi na infância. Se você ainda não assistiu a primeira parte, vai lá, fecha esse vídeo, volta no primeiro vídeo e assiste, tá certo? Pra você entender bem. Hoje eu vou falar sobre a minha adolescência na igreja. A minha adolescência na igreja sempre foi muito ativa. Culto de semana, culto de domingo, EBD, retiro, congresso, eu sempre tava em tudo. Tinha amigos também e era uma delícia. Só que na minha adolescência eu costumo dizer que eu não tive um encontro real com Cristo. Não tive um encontro de verdade. Então, eu ia porque eu gostava daquele âmbito, gostava das pessoas que me rodeavam, porém, eu não ia porque, vou adorar a Deus hoje. Não, eu ia porque eu me sentia bem e achava que era o certo pra mim. Em maio de 2012, minha mãe adoeceu. Ela tinha muitos problemas, por isso eu não vou poder citar pra vocês o que é que ela realmente tinha. Ela já vinha doente, só que as coisas foram só piorando. Então ela precisou ser internada e ela ficou 28 dias no hospital. No dia 5 de abril de 2012, eu completei 15 anos e minha mãe estava internada ainda. Só que minha mãe foi piorando. E eu lembro que eu cheguei a visitá-la 2 vezes. Da primeira vez, ela estava bem ruim. Da segunda vez, ela estava melhor. Só que sempre dizem que um paciente dá uma melhora para depois falecer. E foi o que aconteceu com minha mãe. Minha mãe deu uma melhora e logo depois faleceu, 12 de abril de 2012. Só que na minha cabeça, eu não tinha gravidade do problema. Eu era um adolescente, ninguém me contava ao certo o que estava acontecendo. Então, pra mim, minha mãe estava internada e logo voltaria para casa. Simples, era o que aconteceria. Mas não foi assim. Eu lembro que ela passou 28 dias no hospital. Nesses 28 dias, eu arrumava a casa todos os dias para esperar ela chegar. Só que isso nunca aconteceu. E é uma coisa que quando eu entrei na internet, quando eu comecei a fazer conteúdo, desde 2017, eu falei comigo, eu nunca vou tocar nesse assunto. Nunca vou falar sobre isso em nenhum canal de comunicação, porque não é uma coisa que eu queira falar. Porque só quem já perdeu uma mãe sabe como é triste, sabe como é dolorido. Datas comemorativas não são mais a mesma, você chegar em casa e não ter mais a sua mãe não é mais a mesma coisa. E depois que minha mãe faleceu, minha vida mudou completamente. Porque sempre foi eu, ela, meu pai e meus 2 irmãos. E depois que ela faleceu, eu virei a mulher da casa. Sendo que eu nunca fui dona de casa, não sabia fazer feijão, não sabia. Então, transferiram essa responsabilidade para mim, sem ao menos eu saber fazer nada. E eu lembro que eu e o meu pai brigava muito por conta disso. Eu não sabia o que fazer, na verdade eu sabia o que fazer, mas eu não sabia como fazer. E se não saía certo, eu já ouvi críticas, principalmente dos meus irmãos. Então assim, foi uma fase pra mim muito dolorosa, porque eu tinha acabado de perder minha mãe e fiquei com a responsabilidade de uma casa. Só que eu só tinha 15 anos, eu ainda estava na escola, eu estudava de manhã, ia pra igreja à noite. E assim, era muito complicado pra mim. Mas, graças a Deus, isso foi melhorando.
eu saí, eu tava vivendo um luto e tinha que cuidar de uma casa, eu tinha que estudar, eu tinha que ir pra igreja. E então, assim, eu não tava sabendo conciliar muito isso tudo. E na igreja, eu continuava indo, só que triste, não era a mesma coisa. E logo em seguida, uma amiga minha, nossa, era minha melhor amiga da época. Ela saiu da igreja também. Ela saiu e foi pra outro canto. E eu fiquei sozinha ali praticamente, porque quem me levava pra igreja era minha mãe, quem me incentivava. E fora minha mãe, eu tinha essa amiga na igreja também, que também me incentivava a ir. Então, assim, depois que as duas não estavam mais ali, pra mim não fazia mais sentido. O sentido de ir pra igreja é adorar a Deus, só que na minha cabeça de adolescente não passava isso, não passava essa questão, vou pra igreja. Não, eu ia porque eu gostava e ponto, era isso. Então, assim, minha mãe falecendo, minha amiga saindo da igreja, pra mim não tinha mais sentido. Então, assim, teve uma época, eu continuei indo, mesmo depois dela parar de ir. E teve uma época que eu ia, mas estava fazendo coisa errada, ia, mas... Ai, gente, ia, mas não era a mesma coisa. Era que nem eu falava, tava com um pé no mundo e um pé na igreja. E eu lembro que eu dizia muito isso. Pra estar pecando, eu prefiro sair, eu prefiro ir embora daqui. E era um lugar que me lembrava muito minha mãe, então assim, me fazia um pouco mal. Aí eu pensava, vou deixar. Deixei de ir pra igreja, gente. Parei de ir pros cultos, parei de ir pra igreja. E aí começa a minha vida mudando.